Você sabia que um dos meus maiores medos dirigindo na rodovia é estar numa velocidade de 80, 90, 100 e imaginar um veículo parando bruscamente na minha frente? Dá um medo, né? Então bora lá na rodovia que eu vou te mostrar como você se libertar desse medo e como você dirigir com segurança nessa situação. E ainda vou te confessar um outro medo que eu tenho. Bora lá aprender? Agora, pensou em dirigir na rodovia? Já sabe que a Zapay chegou para facilitar a vida do motorista. E com ela você fica em dia com o documento do seu carro, moto, caminhão, em poucos cliques. E aí você pode dirigir tranquilo. Então pague agora, online, IPVA, licenciamento, multas, em até 12 vezes no cartão de crédito. E aproveite o meu cupom de desconto BELAS20, BELAS com 2 L's, para você garantir 20% de desconto no valor das taxas. Baixe agora o aplicativo da Zapay e consulte sua placa gratuitamente. E regularize todos os seus débitos. É rápido, fácil e seguro. E para ficar mais fácil ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar bem rapidinho. Agora passa essa vinheta e bora lá aprender. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então vamos lá, gente, ó, para dirigir na rodovia, não vamos esquecer acenda o farol baixo, tá? Pra gente poder pegar o acesso à rodovia ali na frente, beleza? Então vamos lá pra gente mostrar pra vocês na prática qual é esse medo, né? Esses dois medos. Vou falar sobre um, como a gente reagir a ele, esse da velocidade. Vou te mostrar um outro medo também, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. Então, acessou a rodovia, você já tem que ter em mente o seguinte: eu vou encarar veículos em maior velocidade. Não pensem assim, na rodovia eu posso andar devagarzinho, os outros veículos tinham que respeitar, andar mais devagar, o pessoal que está começando. Não, porque a rodovia ela já foi feita exatamente para isso, para os veículos poderem desenvolver maior velocidade, tá? Tanto é que rodovias são em áreas, estradas rurais. Então você entende que estradas rurais não vão ter tanto comércio, travessia, cruzamento, semáforo, enfim, tá? Aqui é uma parte da rodovia que passa por dentro de uma área urbana. Então você encontra radar, você encontra retorno, tá? Então a velocidade, fiscalização de velocidade, na realidade, placa de limite de velocidade numa velocidade menor, às vezes 60, 50, tá? Então, mas quando a gente pegar a rodovia mais livre, sem tanto comércio, né, do lado, vocês vão observar que a velocidade vai aumentar e a velocidade máxima permitida também. Então, já tem que entrar nela ciente de que a gente vai encarar veículos em maior velocidade. Veículos em maior velocidade, veículos maiores, né, um outro tipo de comportamento de motorista que interfere muito, principalmente nessa questão desse medo. Que eu sei que esse medo pode ser um medo seu também. Você está dirigindo, por exemplo, já desenvolvi aqui quinta marcha e já estou aqui numa velocidade de 80 km. Até posso desenvolver mais se eu quiser, né? Aqui ainda não ultrapassei o limite aqui da pista. Mas eu fico imaginando o seguinte, né? Qualquer pessoa, eu acredito que fica imaginando isso, de, poxa, se acontece alguma coisa com esse veículo que está na minha frente e esse veículo acaba freando bruscamente, como é que eu vou reagir a isso? E principalmente, tem duas questões, gente: como que você vai reagir e como você pode evitar. Toda vez que você pensar assim, eu preciso aprender a reagir nessa situação, entenda que você vai ter que ter mais habilidade, tá? Quando você busca uma preparação para evitar esse tipo de situação, não exige tanta habilidade, exige mais questão de conhecimento. Mas conhecimento não tem a ver com habilidade? Tem sim, mas olha só, se eu quero evitar uma situação como essa, eu vou mostrar aqui na prática como me aproximar de algum carro, de algum veículo, exatamente para mostrar essa explicação para vocês entenderem, tá? Se eu quero evitar uma situação de o veículo estar na minha frente, de repente ele fazer uma frenagem e eu ter tempo de reagir a essa frenagem ou essa parada brusca dele, o que eu tenho que fazer para evitar esse tipo de situação? Tem que manter a distância dele, tá? Então eu tenho que manter. Qual a distância que eu tenho que manter para me poder dirigir evitando esse tipo de situação? É isso aí que eu quero mostrar para vocês. Desenvolver aqui que a gente vai chegar, vai se aproximar de alguns veículos aqui na frente e já vai dar para mostrar. Pode ver que a nossa rodovia aqui
você frenar ou frear, né, esse tempo da frenagem vai ser maior. Então não adianta, se ele parar ali na frente, nessa distância que eu tô, se ele parar ali na frente e eu frear logo em seguida, não adianta que eu tô muito próxima, e então se eu não desviar, provavelmente pode acontecer a colisão. Então eu vou trabalhar tirando isso. Deixa eu fazer aqui, desviar aqui dele. Esse aqui tá muito devagar. Voltar aqui e mostrar aqui pra vocês. Então eu tenho que sempre manter uma distância maior. Se eu tiver uma velocidade maior, quanto maior é a minha velocidade, maior tem que ser a distância que eu fique desse carro que tá aqui na minha frente. Por exemplo, essa distância que eu tô aqui tá boa. Eu acredito que tá boa, porque dá mais ou menos uns 2, 3 carros na minha frente. Então eu calculo dessa seguinte forma. Eu calculo uns 2, 3 carros na minha frente. Então se ele parar do nada ali, se acontecer algum problema, ele der uma frenagem brusca, aqui eu consigo frear e até parar o veículo, ou até então, de repente, eu consigo desviar dele antes de acontecer a colisão. Então, quando você está dirigindo para evitar, você está tentando, você está se preparando para evitar, então você vai dirigir dessa forma. E isso acaba exigindo de você menos habilidade. Então, eu não vou gastar minha habilidade toda aqui. Aí agora, se eu tô mais próxima dele, e aí eu fico andando, né? Não tenho a condição, ó, nós estamos a 80. Eu tô bem próxima dele, não tem um carro na minha frente. E aí ele freia do nada, o que que vai exigir de mim? Que além de eu utilizar o freio de uma maneira que não trave as rodas, né? Exatamente usando ali o freio ABS, eu vou ter que desviar o veículo, vou ter que jogar o veículo para acostamento ou para a direção contrária. Isso aí vai exigir mais habilidade, isso aí vai causar, vai ter mais riscos de fazer. Então eu prefiro dirigir dessa forma. Eu vou diminuir, vou dar a distância dele e depois eu mantenho a minha velocidade de 70, 80, numa boa. E toda vez que você estiver dirigindo na rodovia, que você estiver em alta velocidade e observar que está muito próximo, tenha certeza disso. Se ele parar por emergência ou por imperícia ou por imprudência, se ele parar o veículo, se ele der uma frenagem de emergência ali muito brusca, a colisão dificilmente não vai acontecer. Então dirija de forma a evitar e não a exigir tanta habilidade sua assim. Diminuiu a velocidade, você pode andar um pouquinho mais próximo do veículo que está na sua frente, tá? Agora, um outro medo relacionado à questão da velocidade, que é uma coisa que a gente encara na rodovia, é exatamente isso. Você imagine que você está dirigindo aqui e a situação não está acontecendo com você, está acontecendo com outro veículo que está vindo em sentido contrário. Você depende dele ter esse conhecimento, dele dirigir de forma a evitar esse tipo de situação. E a gente não tem o controle sobre isso. Então, de certa forma, isso dá um medo, dá um receio, porque a gente sabe que a maioria dos motoristas, eles desconhecem, né? Ou desconhecem ou desprezam esse tipo de informação, a dirigir de forma defensiva, a evitar determinados tipos de situação. E quando chegam aqui na rodovia, dirigem por 80, 90, 100, 110, grudado no carro que está na frente. Então, se eu depender de um veículo que estiver vindo em sentido contrário, dirigir dessa forma, evitar esse tipo de situação, se a situação de emergência exigir mais habilidade dele, certamente, se ele não tiver espaço para jogar pela direita, ele vai jogar para minha direção. Então isso causa um medo, porque a gente fica refém do outro motorista saber e do outro motorista agir de forma defensiva também, entendeu? Então esse para mim, quando eu estou dirigindo na rodovia, são os dois maiores medos: você ficar refém do comportamento dos outros motoristas, né? E deles também agirem de forma mais defensiva, e dessa questão da velocidade. Vou ter que ultrapassar ele aqui porque não tem como. E dessa questão da velocidade, de você desenvolver muita velocidade, o veículo da sua frente, por alguma situação, qualquer situação que seja, ele der uma frenagem, isso exigir muita habilidade na hora que você estiver dirigindo. Eu acredito que esses medos também passam na cabeça de vocês. Então, quanto mais a gente se preparar e observar como que o trânsito funciona e conhecer mais o comportamento do motorista, mais a gente consegue evitar esse tipo de situação. E mais a gente consegue dirigir, graças a Deus, sem nada acontecer com a gente.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários qual é o seu medo de dirigir na rodovia, tá? Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.